Olá, gente, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Não sei quando você vai estar ouvindo, vendo esse vídeo, mas Deus abençoe sua vida, amém? Você que caiu aqui de paraquedas, não é inscrito, se inscreve no canal, tá bom? Dê um joinha se você gostar do vídeo, não se esquece não, tá bom? E comente sobre a palavra, se a palavra falou com você, ou se você conhece alguém dentro desse contexto. Porque a palavra que eu vou estar falando neste dia está lá no livro de João, capítulo 12. Capítulo 12, eu vou estar ressaltando o versículo 6, tá? Eu vou ler alguns versículos, mas eu vou estar falando, enfatizando o versículo 6, tá? Diz assim a palavra de Deus. Maria unge com unguento os pés de Jesus. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. E Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então, Maria, tomando uma libra de unguento, aí é que começa a história. Então, Maria, tomando uma libra de unguento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: Deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Ou seja, aqui, meus amados, nós observamos que Judas Iscariotes, ele sendo um dos escolhidos, eu já começo dizendo assim, ele foi um dos escolhidos do Senhor. O Senhor Jesus sabia que ele iria o trair? Sabia sim, que ele ia o trair. Eu costumo dizer assim, que o Senhor, ele nos dá chance de nos redimir. O Senhor, ele é Deus de primeira, segunda, terceira, de quantas chances for necessário para que o homem possa se levantar, possa se erguer, possa se arrepender. E esse Judas Iscariote aqui, ele está representando pessoas que ainda se encontram no nosso meio, tá? Se encontram no nosso meio, a qual veio de uma vida promíscua, porque aqui a Bíblia vai dizer que ele era ladrão. Ou seja, nós observamos que aqui no versículo 6, o escritor, que é João, ele fala, ele era ladrão, lá atrás. Mas ele aqui, ele era um discípulo. Infelizmente, ele continuava com o mesmo sentimento de ladruagem, de driblar situações para tirar proveito de situações.
e ainda continuava com o mesmo caráter. Ou seja, ele andava com Jesus aqui, ele estava andando com Jesus já, ó. Ele foi um dos primeiros discípulos, porque Jesus separou 12. A princípio foram 12. Teve muitos e muitos e muitos discípulos. Mas para andar com Jesus, os primeiros a ser erguido, a ser levantado, foram esses 12. E que no meio está Judas Iscariotes. Olha só, o Senhor sabia, porque o Senhor é onisciente. Ele tem ciência do que vai acontecer lá na frente. Nós não temos ciência nem do que estamos falando. E Jesus, ele sabe muito bem o que vai acontecer daqui a milésimos de segundos. Por isso que eu falo, Deus, ele é Deus de que dá oportunidade para a pessoa. O Senhor, ele é um Deus justo. O homem é injusto, mas Deus é justo. E aqui, nós vamos observar aqui, a palavra de Deus fala que ele era ladrão. Mesmo ele estando com Jesus, ele era e continuava sendo ladrão. A índole dele não foi mudada, tá? Jesus só muda a nossa índole quando nós nos predispomos a querer que Jesus faça a transformação. Jesus, ele não invade o coração de ninguém. Jesus só entra onde ele é convidado. Jesus só faz quando é permitido. O nosso Deus, ele é educado, viu? Se nós abrirmos o coração para ele, o que a palavra de Deus vai dizer? Aqui mesmo nesse livro de João, João 10, ele fala que ele é a porta, né? Jesus, ele é o bom pastor, Jesus, ele é a porta, e quem abrir a porta, a Bíblia diz que Jesus, ele entra e ceia com ele. Então, ou seja, esse Judas Iscariote aqui, ele não mudou de caráter porque ele não quis. Ele sempre esteve lado a lado com Jesus, o Nazareno, o bom pastor, o eu sou. Ele sempre esteve. Mas mesmo assim, ele não mudou a sua atitude, as suas atitudes, o seu caráter. Ele não se adequou ao Evangelho. Ou seja, tem pessoas que não se adequam, não se moldam ao Evangelho. O Evangelho, ele não se molda a nós, tá? Nós que temos que se moldar, que se adequar ao Evangelho. Nós que temos que deixar o Evangelho entrar dentro de nós. Nós não entramos, tem pessoas que entram para o Evangelho, que entram para a igreja, para o Evangelho, e continua a mesma coisa. Porque nós entramos para o Evangelho e devemos deixar, permitir, dar espaço, abrir o coração para que o Evangelho venha entrar dentro de nós. Nós entramos para o Evangelho e o Evangelho, através das nossas atitudes de obediência, de querer que Deus faça, que Deus realize, que Deus entre, aí vai moldando um caráter, o caráter de Jesus, o caráter, né, de servo de Deus, o caráter de filho de Deus. Então precisa a pessoa, nós como seres humanos, como servo de Deus, ser moldado, se deixar ser moldado. Aqui Judas Iscariotes, aqui em João capítulo 12, versículo 6, aqui está falando, ó, ora, aqui quando ele falou assim, deixa, é porque não vendeu esse nardo por 300 dinheiro e se deu aos pobres. Ou seja, aqui no versículo 6 está falando que ele não estava falando aquilo porque amava os pobres. Ele estava falando aquilo para dar tipo uma desculpa, porque tinha muita gente, quer dizer, ele cometeu ali uma gafe, aí ele despertou, puxa vida, eu falei, poxa, por causa de quê? Você desperdiçou, poxa, poderia ter vendido. Aí, como tinha muita gente, ele despertou, vendido para dar para os pobres. Entendeu? É como foi a situação, ou seja, ele não ligava para pobre nenhuma, que a Bíblia está falando que ele não ligava, não. Mas porque era ladrão. A Bíblia está dizendo aqui que ele era ladrão.
Ele sempre foi ladrão. Judas Iscariote, ele não mudou o caráter dele. Ele andou com Jesus, mas não foi mudado o caráter dele. Tem muitas pessoas dentro da igreja, que está dentro da igreja, viu? Era ladrão, continua sendo ladrão. Era viciado, continua sendo viciado em várias coisas. O vício não é só vício de drogas, não. Tem vício de muitas outras coisas, entendeu? Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja até o dia de hoje e fazem e continuam praticando as coisas que praticava lá atrás, lá quando ela era do mundão. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, porque a pessoa está na casa do Senhor e continua nas práticas dos erros, nas práticas errôneas lá de trás, conforme a pessoa era ímpia, veio para Jesus, mas não mudou nada. Apenas ela está dentro da igreja só, mas a índole dela não mudou em nada. E aqui a Bíblia vai dizer assim, ó. E ele tinha a bolsa. Ele tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Ou seja, gente, o Senhor Jesus, ele é tão bom, que vocês vejam só, ele é Deus de oportunidade, tá? É um ponto, tá? Ele é Deus de oportunidade. Tanto que ele é Deus de oportunidade que o Senhor Jesus, sabendo que Judas Iscariote era ladrão lá atrás, entendeu? No seu pecado lá atrás, ele era ladrão. O que Jesus faz? Coloca ele como administrador de valores, coloca ele como tesoureiro dos discípulos, entendeu? Para administrar o dinheiro que ele recebia de oferta, de ganhos, né? Porque se vivia disso, né? É de colheita, entendeu? Não de impostos, mas agora de ajudas sociais. Então, Judas, ele que ficava com a bolsa. Então, tudo que era ganho ali, né, que as pessoas davam para Jesus, doavam para os discípulos, era tudo guardado dentro daquela bolsa ali. E Judas é que mexia naquilo ali. Gente, ele não tinha necessidade de roubar. Ele não tinha necessidade de ficar, sabe, mexendo nos valores no dinheiro. Não tinha necessidade disso. Sabe por quê? Jesus é o bom pastor, é o Senhor de misericórdia. Toda vez que Judas precisasse de um valor, de um dinheiro, ele podia muito bem falar com Jesus: Senhor, eu posso tirar 30? Posso tirar 50? Se eu posso tirar 100? E o Senhor, ele ia sempre falar: sim, pode. O Senhor, ele não quer falar não. Por quê? Porque ele sabia que Judas estava carregando aquela bolada de dinheiro, né? E também sabia também que ele precisava comprar algumas coisinhas para ele. Então Jesus não quer falar não, pela necessidade, né? E o Senhor nem iria querer saber para que era e por que quer mais dinheiro agora. Não, ele pode tirar. Está precisando, pode, tira, pode tirar, entendeu? O Senhor Jesus, ele sempre vai falar que sim, pode tirar, se está precisando, toma, não é verdade? Porque o nosso Deus, ele não é egoísta, né, gente? Mas Judas, ele não se contentou em ter liberdade no meio ali dos discípulos. Ai, que sono. Ele não, como que eu posso dizer? Ele não fugiu. Ele teve liberdade de movimentar todo aquele dinheiro, mas mesmo assim roubava. Ou seja, pegava escondido, roubo. Pegava escondido. Que aqui está escrito aqui, ó. Tinha a bolsa, ele tinha a bolsa das ofertas todas, né? E tirava o que ali se lançava. Ou seja, ele estava sempre mexendo para ele, tá? Era insaciável. Então, gente, ele tinha um cargo. Judas tinha um cargo de tesoureiro, tá? Deus deu esse cargo para ele, para que ele viesse se impor. Ele poderia pensar: poxa, eu lá no mundão lá, eu fui ladrão,
ainda continua ainda com esse, assim, com esse desejo de roubo. E Deus mesmo assim me deu o privilégio de ser tesoureiro, de guardar dinheiro, de administrar dinheiro. Poxa, eu vou mudar porque eu tô com o dinheiro tudo na mão. Eu tô com tudo aqui na mão para mexer, para usar, porque Deus me deu um voto de confiança. O que que ele tinha que fazer? Deus me deu um voto de confiança, então eu vou honrar esse voto e vou obedecer. Mas não, ele não obedeceu não, ele mexia no dinheiro. Além de mexer no dinheiro, ainda fez ainda por cima acordo com os guardas de trair Jesus através de um beijo, né? Através de 30 moedas, tendo um pagamento de 30 moedas de prata. Quer dizer, mais dinheiro, ou seja, era um homem ganancioso. Era um homem que tinha ganância. E Deus não opera, não trabalha no meio de gananciosos, não. Essas pessoas vão ter um fim muito triste. As pessoas gananciosas têm um fim trágico, têm um fim muito triste, viu? E você vê que essas pessoas, infelizmente, estão dentro das igrejas. Aqui, Deus não está falando aqui para a pessoa que está lá fora do mundo, não, gente. As pessoas que estão lá no mundão, elas já estão perdidas. A Bíblia diz que deixa seus mortos enterrar seus próprios mortos. Já estão perdidas. A Bíblia fala. Se elas não aceitar Jesus, elas já estão perdidas. Mas Deus está falando aqui para os salvos. Pessoas que levantam a mão para Jesus, mas continuam na prática das mesmas coisas. Não tiveram mudança. Judas é um exemplo. Judas está representando muitas pessoas que hoje estão dentro das igrejas, têm cargos, viu? São pessoas importantes em destaque, mas tem esse comportamento aqui, ó. É comportamento de ganância, é comportamento de roubo, as mentiras, a prostituição. Tem o comportamento, né, ímpio, e até pior do que o ímpio, porque ele conhece a verdade, não é verdade? E ele está na prática, ele continua praticando, não tem temor de Deus. E isso vai custar caro para ele. E a Bíblia está nos alertando aqui, ó. Quantos Judas Iscariotes dentro das igrejas traindo Jesus, não é verdade? Traindo o Senhor. Isso é traição. Ah, mas ele só roubou o dinheiro. É traição, traindo Jesus, traindo o Evangelho. Quantos mercenários dentro das igrejas? Roubando valores, né? Usufruindo daquilo que não é dele, daquilo que a igreja doa, né? Daquilo que é doação, estão usufruindo daquilo que não pertence a ele. Ele pode usar? Sim, pode usar. É conforme Judas Iscariote também podia usar. Podia usar. Porque estava na mão dele, ele é o tesoureiro. Mas ele poderia usar e prestar conta. Senhor, eu tirei tanto. Senhor, eu tirei mais um pouquinho de tanto. Então tem que ser prestado conta. Pode usufruir, pode usar, mas tem que prestar conta. E Judas, ele tinha o vício dele era tão maligno, que ele tinha posse de tudo, tinha autoridade para tirar, mexer, entendeu? Mas ele preferia roubar, ou seja, pegar as escondidas. Pegar as escondidas significa roubo. Então ele tinha um vício tão forte, o vício é mais forte do que ele preferiria roubar do que pedir. Ele sabia que pedindo ia ter, sem dúvida nenhuma. Mas o problema é que ele preferia ficar com o vício. E tem pessoas que não lutam contra o vício. Tem pessoas que é viciada. Tem pessoas que é viciada nas coisas e não se interessa em se libertar. Não há esforço nela. Isso é muito perigoso mesmo. Temos muito dessas pessoas no meio da igreja. Pessoas que não buscam a libertação, pessoas que não oram, que não jejua. Isso é muito perigoso, porque essas pessoas estão ligadas na matéria, estão presas à matéria. Isso é muito perigoso, porque essa pessoa, né, cedo ou tarde, ela vai ter uma queda muito feia, porque ela não está alicerçada, né, espiritualmente falando, não está alicerçada, está totalmente presa às coisas materiais. E as coisas materiais perecem, né? A única coisa que subsiste, que existe e subsiste,
para todo sempre, é os frutos espirituais. É a vida espiritual, é o fruto espiritual. Então, gente, eu tô aqui. Essa palavra é uma palavra de despertamento, tá? Ainda mais nos últimos dias agora, a gente vai encontrar muitos Judas Iscariotes por aí afora, tá? Vamos encontrar muitos Judas Iscariotes, muito mesmo. Precisamos estar orando por nós mesmos, para que nós não venhamos cair em tentação, para que nós não venhamos, né, escorregar, entendeu? A Bíblia diz que quem está em pé e que não caia, orar ao Senhor, buscar por nós mesmos, para que nós venhamos, né, resistir às tentações, às coisas que estão vindo por aí, tá bom? Esse Judas aqui, entendeu? Recebeu de Deus a oportunidade de ser restaurado, porque ele veio lá do mundo com vício de roubo, continuou na presença de Deus ali, lá trabalhando, e trabalhava, porque tesoureiro é uma profissão. Ele era discípulo de Jesus, aprendeu com Jesus, viu? E tinha profissão, mas continuou no erro, continuou na prática dos erros. E qual foi o final dele? O final dele foi trágico. O final dele foi muito triste, viu? Por quê? Porque na ganância, a ganância levou ele à morte. Ainda vendeu Jesus por 30 moedas de prata, não gastou nenhum dinheiro, ele mesmo se suicidou porque não aguentou a pressão, a cobrança, porque ele havia traído um inocente que nunca fez nada a ele. Ao contrário, deu oportunidade para ele se redimir na sociedade. Jesus só fez o bem para ele. Jesus, né, abriu portas para ele se redimir, portas para ele poder se levantar, mas ele não fez caso. E ele não honrou as portas que Deus abriu para ele. O Senhor abriu a porta, viu? De tudo para esse homem. Mas ele não honrou as portas que Deus abriu. Ao contrário, traiu o Filho de Deus. Traiu Jesus. Mas o final dele foi trágico. O que ele plantou, ele colheu. Aí vem se cumprir mais uma vez a Bíblia, né? Tudo que a gente planta, a gente colhe. O que ele plantou o mal. Ele plantou a morte. Através do beijo dele é que Jesus morreu. E ele também morreu. Ele plantou a morte. Ele plantou e ele colheu a morte. A crucificação de Jesus é uma palavra profética que tinha que acontecer. Mas ai daquele por quem viria aquele acontecimento, né? Era uma palavra profética, que Jesus iria, né, morrer, em 3 dias ia ressuscitar. Mas ai daquele, não é verdade, por quem viria, que seria, né, o veículo para que Jesus chegasse até a cruz. E essa pessoa não vigiou, essa pessoa não se deu o caso da oportunidade que Deus havia dado, ao contrário, caiu, né, em ganância, e a ganância fez ele instrumento de Satanás, viu? A ganância fez ele instrumento do diabo. E qual foi o instrumento do diabo? Estava escrito que Judas iria ser o instrumento para levar Jesus até a cruz? Não. Mas pelas atitudes dele que ele fazia já, e pelo coração dele que era muito apegado às coisas materiais, o inimigo já entrou dentro dele para ele ser instrumento para se cumprir a palavra profética. Entendeu? Para se cumprir a palavra profética, que Jesus iria passar por a morte de cruz. Né? Como Judas era aquela pessoa que estava, né, mais agarrado às coisas materiais do que às coisas espirituais, foi ele. Certo? Foi ele, já foi. Aí no final foi a morte dele, ele mesmo suicidou. Porque não aguentou a pressão da culpa que ficou sobre ele. Então, gente, o final é esse aí. O final de quem faz essas práticas é sempre isso aí, é morte. Entendeu? Então que fica aí um alerta para você que está aí, de repente você está dentro de uma igreja, que está acontecendo algumas pessoas assim como Judas, sendo comprada, vendida, entendeu?
envolvida em falcatruas e mentiras, e falando que é crente, né? E envolvida em um montão de coisas erradas. Com certeza ele é crente, mas cristão ele não. Ele pode ser crente, porque a Bíblia diz que crente até o diabo é. Estremece e treme, mas continua fazendo a sua diabrura. Agora, cristão é aquele que serve ao Senhor, tá bom? Então, eu estou falando para vocês, vai servir a Deus, vai buscar Deus, porque nós estamos vencendo os últimos tempos, tá? As igrejas estão assim, ó, lotada de lobos, mercenários, viu? Gananciosos, as igrejas estão lotadas, tá? Ainda bem que a palavra de Deus vai dizer que o Senhor, ele de um povo, ele vai tirar um povo. Essa é a nossa vitória. De um povo o Senhor vai tirar um povo. Glória a Deus por isso. Eu glorifico o nome do Senhor por isso. Amém? Que vocês possam ficar com essa palavra. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém?